Saudações, você professor de todas as universidades, especialmente a Universidade Estadual de Maringá. Hoje, 28 de outubro, que dia é hoje? Hoje é o dia do servidor público e a SESDUEM, né, Seção Sindical aqui dos docentes da Universidade Estadual de Maringá, está convidando professoras que têm uma inserção política, científica, pedagógica relevante na universidade para, através dessas conversas com elas, homenagear todo o servidor público, especialmente docente. E eu tenho aqui a professora Ana Lúcia Rodrigues. Professora, nossa saudação. Eu gostaria de saudar a todos e, em primeiro lugar, Juliano, agradecer ao convite, né, porque acho que neste dia do servidor público é muito importante nós conversarmos, né, e é muito importante ter essa oportunidade, porque aqui por meio do sindicato, né, nós vamos, de fato, fazer, acho que uma conversa praticamente direta, né, você representando aí todos os nossos colegas. E aí eu também gostaria de saudar a todos, né, nesse dia, e nesse momento transmitir o meu sincero abraço a todos, né, a todos e todas os servidores e servidoras da Universidade Estadual de Maringá. Obrigado, professora Ana. Nós sabemos a sua agenda. Obrigado mesmo por compartilhar conosco aqui. Mas eu já quero começar perguntando, né? Quem é a professora, a pesquisadora, né? A pessoa da Ana Lúcia Rodrigues? Bem, eu sou... Você já falou quem eu sou. Eu sou professora, pesquisadora, né? Com muita alegria, com muita honra, com muito orgulho, né, há 32 anos na Universidade Estadual de Maringá, desde que o primeiro momento, né, em regime de trabalho integral, né, eu estive o tempo todo com dedicação exclusiva à nossa universidade e pude, então, de fato, atuar como professora, né, atuar como pesquisadora, atuar não apenas internamente na universidade, mas fazendo processos de extensão, de intervenção na cidade, na região. Então, estou desde 89 na UEM e trabalhei assim, né, nos cursos, no primeiro momento, como eu trabalho com sociologia, lá no Departamento de Ciências Sociais, Sociologia, Ciência Política, né, então acabei atuando em vários cursos da universidade, porque essas disciplinas estão nos currículos, né, e isso é muito rico. Eu acho que esse é um dos grandes privilégios que nós, né, na universidade temos, é essa troca entre as diversas áreas, e depois, quando há 15 anos, né, juntamente com a minha colega a professora Silene, né, nós trouxemos o núcleo de pesquisa, o Observatório das Metrópoles, que compõe uma rede nacional de pesquisadores. E isso, então, para além da própria universidade, com quem a gente já tinha uma interlocução muito legal, né, a gente ainda abre, por meio do Observatório das Metrópoles, que eu tive a honra de coordenar, né, até há pouco tempo. A gente acabou abrindo, então, esse diálogo com as regiões metropolitanas, as universidades de todos os núcleos, né, da rede no Brasil todo, e aqui na nossa universidade, por meio do Observatório das Metrópoles, nós acabamos tendo uma interlocução muito grande também com os governos locais dos 26 municípios da região metropolitana, com os movimentos populares, com a sociedade organizada. Então, realmente, a minha carreira é um grande privilégio para mim, Juliana, sabe? Eu, como servidora, sou, assim, muito agradecida ao povo do Paraná, inclusive, né? Porque nesse sentido, eu me sinto o tempo inteiro chamada a contribuir, né, com a população, aonde a universidade está, e a cumprir, de fato, esse papel importantíssimo, né, que a nossa Universidade Estadual de Maringá cumpre no estado do Paraná. E, além disso, né, envolvida na pós-graduação, né, tive também o privilégio de ser uma das formuladoras, né, do projeto
de pós-graduação em nível de mestrado, nosso curso de Ciências Sociais, pós-graduação em Ciências Sociais, e depois de Políticas Públicas, né, que atendendo a uma demanda do governo do Estado, nós, do Departamento de Ciências Sociais, criamos o curso de mestrado profissional em Políticas Públicas, que foi o primeiro mestrado profissional da Universidade Estadual de Maringá, para atender ao governo do Estado por meio da Escola de Governo, e formar quadros, né, dos nossos servidores estaduais em todas as áreas aí das políticas públicas. Então, é uma carreira muito gratificante, né, uma carreira que eu desempenhei com o máximo de comprometimento mesmo, sabe, Juliano? E eu só tenho que agradecer, sabe? Eu sou muito agradecida por ter tido o privilégio de ser uma servidora pública na Universidade Estadual de Maringá, aqui no estado do Paraná. Obrigado, Ana. Mas agora, já que estamos em comemoração, e essa comemoração é para comum memorare, né? Porque festejar está difícil, há todo uma política nacional e podemos dizer até global que tem feito ataques ao servidor público, né? Então, como pesquisadora e dentro, né, dessa história que você já nos apresentou, como que você faz a leitura em relação à reforma administrativa e qual é o seu posicionamento? Como que você se posiciona em relação à reforma administrativa? Bom, eu acho o seguinte, infelizmente, né, existe hoje, né, um conjunto de governos, seja o governo federal, seja o governo estadual, que estão comprometidos com a chamada política neoliberal, né, com essa lógica que, na verdade, não é nem neoliberal, é aquilo que nós, os pesquisadores da área, estamos chamando de praticamente o Estado brasileiro, né, ele está fazendo uma inflexão ultraliberal, ou seja, é uma subserviência completa ao mercado, aos interesses do mercado, e em detrimento do público, dos serviços públicos, das organizações públicas e principalmente dos servidores públicos, né? Isso é muito ruim, Juliano, para a sociedade inteira, né? Por quê? Porque com esses governos neoliberais, a gente sabe qual é a prática na verdade, o encolhimento do Estado, né? É a minimização da presença do Estado em todos os espaços, é a desregulamentação completa para o mercado atuar livremente, é a desvalorização do servidor público e dos serviços públicos, e por meio de um posicionamento ideológico muito poderoso, muito hegemônico, que se alia com a grande mídia, que tem todo o interesse na liberação da economia, né? Por quê? Porque isso tem a ver com os fundos públicos, né? Na verdade, o que está em jogo aqui é o mercado abocanhar o conjunto dos serviços, dos fundos públicos, dos orçamentos públicos, por meio, inclusive, da terceirização de todos os serviços. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, a todos nós servidores, né, isso tem acontecido, então, em função de praticamente de uma demonização do público, como se o público não fosse importante, e eu quero lembrar aqui um importante pensador do início do século XX, que é o Karl Polanyi, que ele dizia o seguinte: é o Estado que vai responder, o Estado é o único órgão, o serviço público é o único conjunto, né, de estrutura que consegue responder às desigualdades da nossa sociedade, às contradições da sociedade. O mercado não consegue garantir sabe, a coesão da sociedade. Quem consegue, por meio de políticas públicas, por meio de recursos públicos, atender às necessidades, principalmente dos
dos pobres, daqueles que de fato precisam do Estado, é o Estado. Não adianta abandonar ao mercado, que não é papel do mercado. O mercado tem importância? Tem, mas ele não pode se dar de forma absoluta, destruindo o Estado, destruindo o serviço público, e é isso que os governos neoliberais fazem. Isso é terrível para o conjunto da sociedade. Inclusive, eu pergunto aqui, eu quero fechar minha fala com isso, eu pergunto o seguinte, se não, por quê? Precisamos de serviços de saúde, de educação, de assistência social, enfim, todos os serviços públicos têm que ser oferecidos, primeiro porque a população no Estado democrático de direito tem direito sobre esses bens. Em segundo lugar, porque todos são pagadores de impostos. Se a população não vai ter mais educação pública de qualidade, não vai ter saúde, não vai ter assistência social e todos os serviços públicos que hoje ela tem direito constitucionalmente, para que vai servir, então, os recursos dos impostos? Sabe, nós precisamos, sim, né, reverter esse processo. Nesse sentido, já fica claro qual é a minha posição. Eu sou absolutamente contra a reforma administrativa, assim como todas as reformas que estão visando acabar com os direitos das pessoas. Não é só do servidor público, mas é também o direito dos servidores, os direitos trabalhistas todos, né, totalmente destruídos. Isso não é desenvolvimento social digno de um país como o nosso, do porte do Brasil. Sabe, nós precisamos ser maiores do que isso. O Brasil precisa se desenvolver, desenvolvendo as pessoas e desenvolvendo o conjunto da população, dando-lhe aquilo que a nossa Constituição assegura, que é o conjunto de todos os direitos. Isso vai fazer bem para a sociedade inteira, não é só para este ou aquele segmento. Todos estarem bem é o que nós temos todos que almejar, especialmente nós, servidores públicos, e a gente faz isso. Toda a nossa atuação é visando, né, o atendimento das necessidades da população. Ana, eu sempre digo que há um sindicato, né, de professores, por exemplo, uma greve de metalúrgico, ele vai lá e solda o portão porque é o conhecimento que ele tem, né? Nós, como professores universitários, né, nós temos como a nossa ferramenta de trabalho a pesquisa, o conhecimento, a crítica, a tecnologia. Eu queria que você colocasse com base no conhecimento que você vem gerando ao longo dessas 3 décadas na universidade, né? Como que contribuições você considera que você pode fazer para, por exemplo, melhorar a cidade de Maringá, né? Qual é a contribuição social da pesquisadora para a cidade? Eu diria que, em primeiro lugar, toda pesquisa já contribui, ainda que não seja de forma direta, né? A gente pensa, às vezes, na pesquisa pura, né? E a gente não está vendo a pesquisa ser imediatamente aplicada lá na realidade, mas a ciência é de uma importância, né, para a nossa atual sociedade, que nós não podemos, de forma alguma, desvalorizar, né, todas as atividades, todos os recursos, todos os investimentos em ciência e tecnologia. Nós somos a sociedade da ciência e da tecnologia, então nós dependemos e precisamos valorizar isso. Agora, né, como eu acabei indo, Juliano, como eu disse, né, principalmente com o mestrado em políticas públicas, com o Observatório das Metrópoles, eu acabei atuando, fazendo pesquisas da nossa própria realidade, né? Então, nós temos muitas questões sociais. Maringá é uma cidade que é muito legal, né? Ela se diferencia realmente comparada às demais. Nós temos aqui indicadores excelentes, etc., mas que não estão assegurados para 100% da nossa população. Assim como, comparando com a região, Maringá se destaca também porque há muito a fazer pelos demais municípios da região, é o governo do estado que tem que fazer isso. Então, a pesquisadora, Ana Lúcia, assim como tantos dos meus colegas da universidade, a gente tem respondido, inclusive, a questões imediatas. Eu dou um exemplo, Juliano.
Maringá é a única cidade hoje no Brasil que tem um censo da população em situação de rua temporal, né? Porque ao longo de 5 anos eu tive o privilégio de coordenar uma pesquisa com a população em situação de rua, fazendo um censo dessa população. Então, nós somos o único município no Brasil que hoje pode oferecer ao poder público essas informações para o poder público fazer, por sua vez, os projetos para atender as necessidades dessas pessoas. E a gente fez isso o tempo inteiro em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, né, com os órgãos lá da SASC, por exemplo, o Centro POP, né, a equipe de abordagem, ou seja, foi um trabalho que reuniu a prefeitura e a universidade, e esses resultados contribuem, mas muito, inclusive, né, muitas das informações que nós temos na pesquisa estão nas pautas dos candidatos a prefeito. Eu achei muito legal, estão nos debates, né, os debates que foram feitos, né, trouxeram dados da pesquisa que a Universidade Estadual de Maringá fez, né, que o Observatório das Metrópoles fez. Então, nós podemos, o tempo inteiro, tanto atuar, né, nessa área mais de pesquisa de ponta e contribuir profundamente para a vida das pessoas, para o cotidiano das pessoas, assim como a gente responde diretamente às questões sociais, às questões ambientais. A UEM tem contribuído, né, para construir os planos de manejo, né? Hoje, o plano diretor municipal está em construção, em revisão, e nós temos um grande número de pesquisadores da universidade, eu mesma faço parte do processo das equipes de acompanhamento, lá do processo de revisão do plano diretor, e assim, para a política de saúde, né, nós temos hoje professores, pesquisadores, servidores da UEM, com assentos em todos os conselhos gestores de políticas. Maringá tem mais de 50 conselhos municipais. Então, são muitos esses caminhos, essas possibilidades de a UEM atuar diariamente, e ela vem fazendo isso para, na verdade, contribuir, né, na solução e nas respostas e na busca das políticas e dos projetos que respondam aos problemas que também existem, que estão aí, né, para todos verem na nossa cidade, né, assim como em todas as demais cidades. Maringá não é uma ilha, não é um oásis, né, ela tem problemas e a universidade pode estar contribuindo o tempo inteiro, né, por meio dos seus pesquisadores e dos resultados dessas pesquisas. Ana, vamos pensar agora aqui na nossa casa, na UEM. Como que a UEM pode melhorar a condição de um docente ser um servidor público a serviço da população, né? Como que nós podemos nos melhorar para estar a serviço da sociedade? Bem, eu acho que você já deu a resposta, Juliana, então eu vou colar de você. Nós temos que, em primeiro lugar, sabermos que somos servidores públicos, né? E nos orgulharmos muito disso, porque o papel que hoje os servidores públicos têm junto à sociedade é fundamental, né? Se nós pensarmos, inclusive, nesse momento de pandemia, né, que é um problema que a sociedade enfrenta sem precedentes, é um problema grave, sem precedentes, que gera uma crise, que a gente ainda sequer sabe muito, né, quais vão ser as consequências disso que está sendo chamado de pós-pandemia. Né, o servidor da universidade já está contribuindo. Eu acho que como que nós podemos contribuir? É nos colocando à disposição, né? O tempo todo nos colocando à disposição, nos preparando. Não podemos, a gente não deixa de estudar nunca, a gente não deixa de fazer pesquisa, de nos prepararmos, e é exatamente assim, mas principalmente né, eu convido aqui a todos os meus colegas a se abrir mais, sabe, para esses problemas, porque é evidente que as pessoas têm todo o direito de ficar nos seus laboratórios, nós temos liberdade de cátedra, muitas das nossas atividades, elas, de fato, têm que ser ali
cuidando, né, do experimento que está acontecendo, etc. Mas eu convido a todos os nossos colegas que, em algum momento, façam, independente da área que esteja, faça processo de extensão, sabe? Se abra, vá sabe, para essa realidade local e regional. Nós temos muito a contribuir. E é principalmente assim, estando abertos para fazer isso, né? E cobrando também, né, dos poderes constituídos, sejam os locais, acho que nós temos que chamar o poder local a fazer convênios, né? Nós precisamos de mais convênios entre o legislativo, a executivo, a universidade, né? Assim como precisamos de convênios com as secretarias estaduais, com os ministérios, precisamos fazer essa integração entre a universidade e os órgãos do governo, né? Em todos os níveis, em todos os setores, e creio que é dessa forma que, né, a universidade vai se tornar cada vez mais imprescindível, né? Mas, principalmente, as pessoas têm que perceberem isso, a população tem que perceber isso, e ela vai perceber por meio dessa integração que cada um de nós pode promover. Bem, Ana, olha, muito obrigado mesmo. Para nós aqui do sindicato é importante ouvir as vozes de tantas professoras que representam o servidor e a servidora. E eu queria agora, então, que a nossa conversa se encerre contigo, né? Com você mandando uma mensagem aí aos professores e professoras da UEM, e por que não a todos os servidores públicos, né, do Brasil, nesse dia especial, 28 de outubro. Tá certo, é um dia especial realmente, né? Então eu gostaria de deixar um abraço muito carinhoso, sabe, muito apertado, virtual, infelizmente, nesse momento, mas um grande abraço a todos os servidores e servidoras, meus colegas, né, da Universidade Estadual de Maringá, mas também os servidores do município, né, os servidores federais que atuam aí, né, em postos tão importantes e que fazem a diferença para a nossa população. Então, meus parabéns, né, a todos por esse dia, mas eu queria terminar, Juliana, dizendo que você mesmo disse, e eu queria reforçar isso, né? Esse nosso dia do servidor público, de fato, nós temos que comemorar, mas sem perder de vista que, acima de tudo, né, esse dia tem que nos lembrar que é um dia de luta também, sabe? Nós temos que fazer a resistência, fazer a luta para que o serviço público seja valorizado nesse país, para que o servidor público seja valorizado, porque a nossa sociedade tão desigual, sabe? Os nossos problemas sociais que estão cada vez afligindo mais a todos, eles dependem muito da atuação do servidor público. Né? Nós podemos contribuir para diminuir as dores e os sofrimentos dessa desigualdade que ainda se mantém no país. Então, né, com essas palavras, eu gostaria de agradecer muito ao sindicato, ao SESDUEM, né, e dizer que eu sempre estive na luta, né, e essa luta me trouxe, inclusive, hoje como candidata a vereadora, mas eu estou candidata, eu sou servidora, isso faz parte da minha vida, né? E é isso aí, gente. Um grande abraço para todos. Obrigada, viu, Juliana? Eu que agradeço. Então, esse é nossa homenagem da SESDUEM, filiada antes ao Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior, trazendo pessoas que têm inserção política, pedagógica, social, intelectual, tecnológica, na nossa universidade, que completa 50 anos com servidores e servidoras públicas tão dedicados. Um grande abraço, pessoal.